Aleluia. Daniel capítulo 10, versículos do 10 ao 11. Daniel 10, do 10 ao 11. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Senhor, nós te exaltamos, porque tudo está diante do teu controle. O Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor está no controle de tudo. Eu te louvo, ó Pai, por nos fazer compreender esse tão grande mistério. E nessa noite eu te peço que o Senhor venha falar conosco por meio da tua palavra. Que o Senhor venha nos iluminar por meio da tua palavra, Senhor da glória. Deus, nós lemos a tua palavra e precisamos, ó Deus, da tua compreensão. Precisamos da tua direção. Precisamos, ó Deus, que o Senhor nos ilumine, nos faça compreender, a Deus, a tua verdade aqui revelada para a nossa edificação, para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, viver uma vida agradável a Ti. E eu te peço, Senhor, nos torna agradáveis a Ti nesta noite. Fala profundamente conosco, Pai Santo, é o que nós te pedimos e te agradecemos, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, queridos. Deus continue abençoando rica e poderosamente a sua vida. E nessa noite eu tenho uma mensagem textual, ou melhor, temática. E o nosso sermão hoje ele é temático. Um tema que eu senti no meu coração de compartilhar com vocês, da parte do Senhor, para a nossa edificação. E o tema da nossa mensagem é os desejados de Deus. Diga glória a Deus. Será que você, será que eu, será que somos desejados de Deus? Ou será que nós somos apenas mais um na multidão de tantos que creem em Deus? Será que verdadeiramente nós estamos nesse estágio de sermos desejados pelo céu? Ou será que o céu está a ponto de nos rejeitar? Nós lemos um texto lá em Apocalipse, em que o Senhor Jesus adverte uma igreja, a igreja de Laodiceia, e diz: olha, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque tu não és nem quente, nem frio, mas és morno. Amém? E é claro que o Senhor utiliza-se de uma questão muito histórica, uma questão geográfica, melhor dizendo, naquela região, para poder dar esse exemplo, né? Que a água de uma cidade era gelada e a outra água de uma outra cidade era quente. Quando essas duas águas elas se uniam, elas tornavam-se tóxicas e impróprias para o consumo. Amém? E Jesus utiliza e ele estava querendo nos falar nesse momento ali, nessa igreja, que a mistura, nós não podemos nos misturar com o mundo. Diga glória a Deus. Está gelado, seja gelado. Está na igreja, ainda que esteja gelado, mas o importante é que você esteja na igreja. Diga glória a Deus. Está na igreja, está quente, por mais que seja quente, então, mas está na igreja, seja um crente quente na igreja, mas não seja um crente misturado com o mundo. Amém, queridos? E eu quero nessa noite destacar algumas características dos desejados de Deus. O texto que nós lemos fala da vida de Daniel, um grande homem de Deus. Daniel, ele é citado na Bíblia. Ele na verdade escreveu o seu livro de Daniel, né,
que leva o seu nome. E na verdade ele não escreveu, não colocou assim, eu vou escrever um livro chamado Daniel. Não, ele escreveu o que Deus passou para ele, as revelações de Deus. E na hora de organizar a Bíblia, para que ele pudesse se compreender melhor, entender melhor, colocou o seu nome de Daniel no livro que ele escreveu. Amém, queridos? E aí, o livro de Daniel, ele é um livro que ele procura tratar da questão entre Deus e o seu povo escolhido, o povo de Israel. E aí ele vai tratar do povo de Israel em todos os estágios da sua existência. Amém, queridos? Nesse período aqui, o povo de Israel estava no cativeiro babilônico. Amém, irmãos? Estava no cativeiro babilônico. E nesse momento que ele começa a receber as revelações, nos momentos que ele começa a receber as revelações de Deus, que coisa interessante é isso aqui, que Deus ele passa a revelar para Daniel o que vai acontecer em toda a história do seu povo. É o livro de Daniel que conta com muita propriedade sobre a tribulação, a grande tribulação. Amém, irmãos? E ele coloca Israel dentro da grande tribulação. Quando nós lemos as 70 semanas de Daniel, em que o anjo Gabriel ele divide as 70 semanas, amém? Ele divide as 70 semanas na primeira parte, tratando exclusivamente ali da contagem, do início da reconstrução de Jerusalém, que vai até o Messias. E aí depois ele faz uma outra contagem, ele faz uma separação, mostrando que haviam períodos dessa semana. Cada uma das semanas era uma semana de ano. Por exemplo, a semana tem 7 dias. Então cada semana de anos aqui seriam 7 anos. Amém, queridos? Então são 70 semanas que Deus tinha determinado para restaurar Israel completamente, para fazer Israel passar pela grande tribulação e o restaurar. É por isso que ele começa contando, e quando chega na 69ª semana, ele para a contagem, porque a última semana ela será contada em um período diferente das outras demais. Amém, queridos? As 69 semanas já se cumpriram completamente, tudo o que estava determinado já se cumpriu. Falta a última semana, e essa última semana é o que nós, que a igreja sabe e entende que é a grande tribulação. Nesse período Israel será purificado. No período da grande tribulação Israel será confrontado. No período da grande tribulação Israel será limpo, restaurado, em grandes aflições, em muita aflição. Contudo, a igreja ela não está no contexto da grande tribulação, porque esse é o período para a restauração de Israel. Diga glória a Deus. Amém? A igreja certamente nesse período já foi arrebatada. Amém? A igreja já foi arrebatada, porque quando se completar o número dos gentios, como diz lá em Romanos, no capítulo 11, completou o número de gentios, completou a igreja, a porta da graça se fecha, e aí Deus volta a tratar com Israel. E ele vai voltar a tratar com Israel exatamente no período da grande tribulação, quando Israel será restaurado como o único povo do Deus vivo aqui na terra. Apesar que nós vamos ver no Apocalipse, no período da grande tribulação, nós vamos ver a igreja, vamos ver aqueles que servem a Cristo. Amém, queridos? Mas haverá uma perseguição muito assim distinta sobre o povo de Israel também nesse período. E aí eu não quero entrar tanto nesse detalhe, eu quero só meditar com vocês nessa noite sobre os desejados de Deus, conhecendo a história de Daniel. E aí nós lemos no texto aqui, você vai encontrar, por exemplo, no versículo 11, quando o anjo diz assim para Daniel, olha só que coisa maravilhosa. Ele me disse, Daniel, homem muito amado. Uma linguagem mais antiga, esse aqui nós temos a linguagem Almeida atualizada, né? A Bíblia Almeida atualizada, a palavra vem como amado, mas a linguagem corrigida, fiel, ela apresenta outra frase, ela chama homem muito desejado, né? Homem muito desejado. O anjo apresenta-se como Daniel diz, olha, você é um homem muito desejado, você é desejado no céu,
Diga glória a Deus. Ser desejado por Deus. E aí, eu li esse texto e fiquei pensando, o que tornava Daniel alguém desejado pelo céu? Amém, irmãos? O que fazia de Daniel alguém desejado pelo céu? Alguém que Deus desejava, alguém que os anjos desejavam estar perto, irmãos. Mas antes de falar do que tornava Daniel desejado, eu quero destacar aqui algumas características, pelo menos duas características aqui, de alguém que é desejado por Deus. Em primeiro lugar, uma pessoa desejada por Deus, a primeira coisa que nós vemos de diferente na sua vida é que eles possuem experiências extraordinárias com Deus. São pessoas que desfrutam de grandes experiências com Deus. Eu quero que você leia comigo aqui Daniel, capítulo 10 mesmo. Nós vamos ler o versículo do 5 ao 11 agora. Daniel 10, do 5 ao 11. Observe as experiências de quem é desejado pelo céu. Olha como é o relacionamento dele com o céu. Amém, queridos? São pessoas que facilmente a gente percebe na história bíblica que eles têm grandes experiências com Deus. Olha lá, versículo 5 diz: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Diga glória a Deus. Só ele teve aquela visão, porque de todos aqueles ali, o anjo disse que somente ele era o desejado, era o muito amado. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Aqui a gente aprende uma outra coisa, que Deus, no relacionamento daqueles com quem Ele tem intimidade, no relacionamento de Deus com aqueles que são desejados e amados, Ele não permite que ninguém se meta. Diga glória a Deus. É uma intimidade solitária entre Deus e o seu servo ali. Continuando aqui, versículo 8: fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou forças em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a cair sem sentido, o rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os pés, sobre os joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Quem tem, sabe, irmãos, quem está nesse estágio de intimidade com Deus, quem está nesse estágio com Deus, consegue, sabe, queridos, passar boas experiências, grandes experiências com Deus. Daniel era um homem muito desejado. Ele era muito desejado, e aí uma das características da vida dele é que ele tinha essas experiências que ninguém tinha. Amém, meus irmãos? De ter contemplado o anjo em toda a sua glória. E a glória foi tão, o céu foi tão, se manifestou de tal forma que ele, no seu corpo físico, não resistiu à glória daquele anjo e começou a sentir muitas dores, a ponto de ele ter desmaiado, caiu como morto, caiu sem sentido. Ele desmaiou com a presença do anjo. Diga glória a Deus, por ser tão forte. Mas o anjo veio para trazer a ele essa grande experiência, e aí ele toca nele, é tocado por um ser celestial, e aí a palavra do Senhor diz que ele acorda, desperta, mas está fraco, está fisicamente debilitado, e a palavra do anjo faz com que ele se fortaleça, suas forças físicas voltem, para que ele possa receber a mensagem de Deus. Diga glória a Deus. Quem deseja aqui ter intimidade com Deus assim?
Você vai aprender. Nós vamos aprender hoje como adquirir essa intimidade, como nos tornarmos desejados assim pelos céus. Será que tem algum anjo lá no céu que diz assim: hoje eu estou afim, tu tá com vontade de ver o fulano de tal que está lá? Será que tem um anjo lá que diz assim: hoje eu estou afim, estou com uma saudade de ver hoje a Janete, a pastora Ana Cláudia, a Normélia? Será que tem anjos no céu assim, irmão, ansiosos para ver a gente? Porque às vezes tem gente, tem crente que quer ver anjos. Talvez os anjos também queiram nos ver. Talvez os anjos tenham vontade, desejos, né, de nos conhecer, porque eles são enviados, eles não vêm por conta própria. Um anjo não pode sair sem a autorização do Senhor. Ele não pode sair do seu posto sem a ordem de Deus. Eu já falei aqui, a palavra de Deus diz que os anjos que deixaram o seu posto, que largaram a sua habitação, foram lançados em trevas, foram aprisionados em trevas porque desobedeceram ordens. Eles têm um desejo intenso de te conhecer, porque você é a imagem e a semelhança do seu Criador. Ainda que nós tenhamos caído em pecado, ainda que nós pecamos e não temos mais a essência pura de Deus, mas dentro de nós ainda existe com certeza a presença do nosso Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus ele habita em nós. Diga glória a Deus. Agora imagine, irmão, o homem ele caiu, mas pela fé em Jesus nós somos restaurados. E quando nós somos restaurados, a Bíblia diz que nós somos transformados em um templo vivo do Espírito Santo, e Deus passa a habitar em você. E aí o anjo que nunca viu Deus, pode ser que tenha anjo que nunca tenha visto Deus, até porque o próprio Jesus disse que nunca ninguém viu Deus. Ele tem aquela vontade de ver Deus. Ele vai ver Deus em quem? Em você. Diga glória a Deus. Amém? E aí nós percebemos aqui essas coisas maravilhosas. Segunda coisa que a gente percebe na vida de quem é desejado, quem está nesse estágio aí de nível de Daniel com Deus, é que os desejados de Deus, suas orações são respondidas quase que instantaneamente. Diga glória a Deus. Nós temos o grande exemplo de Elias, que orou, amém? Orou para chover e choveu. Também antes orou para não chover e não choveu. Nós temos ali o exemplo de Josué, que orou para que o sol, para que a rotação da terra parasse por um certo período de tempo, para que ele pudesse guerrear e vingar o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E Deus atendeu. E aqui nós temos uma experiência de Daniel, capítulo 9 aqui de Daniel, versículos 21 ao versículo 23, diz assim: falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, aqui ele chama de homem porque ele identifica o anjo como em forma física, corpórea, como ser humano. O homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Diga glória a Deus. Você começou a orar, já a ordem já foi dada. Quem tem intimidade com Deus, irmãos, quem anda na presença do Senhor, precisa entender que na hora que você ora, a ordem já é dada. Diga glória a Deus. Você começou a orar, Jeová já disse: olha, vai lá e leva a resposta para o meu filho, leva a resposta para a minha filha, porque você é muito amado, você é muito desejado. Diga glória a Deus. E ele conclui aqui dizendo, no versículo que nós estamos lendo, versículo 9, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Quem quer ter as suas orações respondidas rapidamente? Então temos que chegar nesse nível, irmãos? Amém, queridos? Chegarmos a esse nível de comunhão com Deus. Agora, irmãos, eu queria lembrar a você que Daniel vivia em um ambiente
e em um período totalmente desfigurado, ou desfavorável, melhor dizendo, totalmente desfavorável a isso. Ele vivia na era da lei, ele vivia em um tempo em que se alguém não obedecesse 100% da lei, era considerado um transgressor. Como o homem que o próprio apóstolo Paulo chega a dizer que ninguém conseguiu guardar toda a lei, porque se você ainda que guardasse 99% da lei e tropeçasse em um só princípio, você anulava todos os 99% que tinham obedecido. E o próprio Daniel reconhece isso, ele confessa seu pecado, ele diz: eu fui transgressor, juntamente com o meu povo, nós somos transgressores. Como alguém que não tinha essa liberdade que nós temos, que não tinha o Espírito Santo para ajudar, conseguiu alcançar, irmãos, um nível tão grande de intimidade com Deus. Hoje, meu irmão, eu e você temos uma oportunidade maior do que o próprio Daniel. Significa que se nós não alcançarmos esse nível, é porque estamos falhando muito. Porque Jesus, ele abriu, ele rasgou o véu. Ele rasgou o primeiro véu e rasgou o segundo véu. Ele tirou aquilo que impedia, nos separava de Deus, aquilo que nos separava do Pai. Agora eu e você, irmãos, podemos entrar no santíssimo lugar. Aí você diz: pastor, por que eu não estou vivendo isso? E nós vamos aprender agora. Em primeiro lugar aqui, como nós nos tornamos desejados de Deus. Como nós nos tornamos desejados do céu. Mais uma vez eu quero perguntar: quem deseja ser aqui um desejado dos céus? Amado você já é. Diga glória a Deus. Você já é amado. Deus, ele ama você incondicionalmente, mas ele estabeleceu regra para que nós pudéssemos entrar em comunhão e aperfeiçoar a nossa comunhão. Por isso que o apóstolo Paulo fala, a Bíblia no Novo Testamento fala muito sobre aperfeiçoamento dos santos, aperfeiçoamento da fé, aperfeiçoamento da santificação, aperfeiçoamento da salvação. O cristão, ele precisa ser aperfeiçoado dia após dia. Eu e você precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus diariamente, e o nosso relacionamento com Deus precisa melhorar. Então, começando a responder, são 3 respostas. Tem muito mais na vida de Daniel, mas eu quero destacar as mais importantes aqui que eu achei, que eu acredito que seja, para que possamos nos tornar desejáveis de Deus. Em primeiro lugar, como nos tornarmos desejados de Deus? Em primeiro lugar, Daniel capítulo 1, versículo 8. Vamos lá, abra lá sua Bíblia em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Deixa sempre sua Bíblia aberta no livro de Daniel, tá? Porque nós vamos viajar nela, passear por ela. A primeira coisa, irmãos, nós encontramos aqui Daniel capítulo 1, versículo 8. Diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Qual a primeira atitude que eu e você devemos tomar para nos tornarmos desejáveis, muito mais desejáveis pelo céu? Porque o Senhor já nos deseja, naturalmente, mas para que nós possamos viver essa essência. Em primeiro lugar, não negocie seus princípios de fé. Amém, queridos? Não negocie seus princípios cristãos, não negocie seu princípio de fé. Não negue a sua fé, não negue, queridos, o que a palavra de Deus diz para a sua conduta, para a nossa conduta, só por causa das pressões exteriores. Se você for ler todo o contexto, a palavra de Deus diz aqui que Daniel tinha sido levado em cativeiro. Ele foi levado como prisioneiro de guerra, como espólio de guerra. A cidade dele perdeu a batalha contra um outro exército, contra o exército de Nabucodonosor, e ele foi levado como cativo, como se fosse um objeto. Ele, todo o povo de Judá que estava naquele momento ali, o povo que morava em Jerusalém. Daniel fazia parte da realeza, ele era um dos membros da realeza judaica. Ele era um dos jovens que estavam sendo preparados, ele era um dos príncipes, né? Estava sendo preparado para exercer o seu trabalho
na administração ali do reino de Judá. Era um autêntico servo de Deus. Ele tinha visto, irmãos, tudo o que tinha acontecido com o seu povo por causa da desobediência. O povo de Israel começou a cometer grandes pecados. Por exemplo, o povo de Deus tinha ordenado que o povo não sacrificasse a outros deuses, e eles sacrificavam em outros deuses animais, chegaram a sacrificar os seus filhos, chegaram a sacrificar as crianças, amém, irmãos? Coisas terríveis. Comiam carne de porco que Deus tinha proibido, bebiam coisas imundas, faziam parte, se relacionavam com aquelas nações vizinhas ali, que tinham um costume totalmente contrário aos princípios de Deus. Quando Daniel chega na corte de Nabucodonosor, ele vem preparado para morrer como escravo, para trabalhar como escravo, sabe, irmãos, para ser um escravo lá. Mas ele estava disposto a não negar a sua fé, ele estava disposto a não negar os seus princípios, e ele teve a oportunidade de ser chamado para a corte do rei. Ele iria passar por um curso, o curso ia durar 3 anos, 3 anos de curso intenso, para ele estudar todas as matérias ali, tudo que os caldeus possuíam, ele iria estudar, e no final dos 3 anos de curso, ele iria fazer uma prova diretamente com o rei iria fazer grandes perguntas para ele, e um dos jovens, de todos os jovens, aqueles que respondessem melhor, e não somente respondesse, não tinha só que respondesse, tinha que ter uma boa aparência, porque naquela época até hoje, né, o que vale muito é a aparência. Ele queria jovens belos, mas inteligentes. Ele não queria jovens belos e burros, ele queria jovens belos e inteligentes. Também não queria jovem inteligente e feio. Era muito exigente, né? Se for feio, ainda que seja inteligente, não entra. Se for bonito, mas se não for inteligente, não entra. Tem que ser bonito e tem que ser inteligente. E Daniel se superou para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, olha, chega essa proposta para ele. Agora você vai comer das finas iguarias do rei. Tudo que o rei come, você vai comer. Quando Daniel olha para a mesa, quando Daniel olha para a bebida que o rei bebia, quando ele olha para a comida que o rei comia, ele percebe uma grande afronta ao seu Deus, ao costume que ele tinha recebido, a ordem que Deus tinha dado a eles. Deus disse: vocês serão um povo escolhido, separado, e vocês não serão somente separados, como nação. A separação de vocês é tão rígida que vocês não vão poder comer as mesmas comidas, os mesmos alimentos que todos os povos comem. E Deus estabeleceu que o povo de Israel deveria ou não comer. Quando um israelita comia uma comida que Deus ele não tinha determinado, ele era considerado um transgressor da lei de Deus. Ele contaminava-se espiritualmente, ele se contaminava até mesmo cerimonialmente. Então havia o tipo de comida, porque a própria forma, aquilo que eles comiam, refletiam o que eles eram. A gente ouve, tem até um adágio hoje aí, e muito comum, que você é o que você come. Não é isso, irmão? Você é o que você come. Então hoje as pessoas estão se alimentando de lixos, né? Na internet tem tanta coisa boa, mas as pessoas procuram lixo para se alimentar. É verdade ou não é? Estou falando de alimento intelectual. A pessoa ela se alimenta de coisas que não servem para nada, que não edifica, coisas que atrapalham a vida conjugal, que atrapalham a vida pessoal, que atrapalham a sua saúde, que atrapalham, irmãos, o seu trabalho, o seu potencial. Quando você se alimenta bem, seja espiritualmente, seja intelectualmente, seja fisicamente, o resultado é outro. E Deus ele veio nos ensinar ali através do povo de Israel que nós precisamos ser rígidos nisso também, irmãos. Devemos ser pessoas, como somos um povo escolhido, o povo de Deus, o povo separado de Deus. Precisamos entender, nem tudo é útil para nós. É por isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Diga glória a Deus. Eu posso comer de tudo, mas eu só como o que realmente me é útil. Diga glória a Deus.
eu só me alimento daquilo que realmente é útil. Então Deus, Ele usou o alimento para dizer para o povo de Israel que eles eram o povo escolhido. Daniel não abriu mão desse princípio, irmãos, lá no cativeiro. Ele não estava, queridos, numa empresa, ele não estava trabalhando numa empresa, não. Ele não estava, se ele não comesse aquela comida, ele não estava simplesmente ameaçado de perder o emprego, ele estava ameaçado de perder a vida. Mas ele resolveu, diz a Bíblia aqui, ele determinou no seu coração: eu não vou me contaminar com as coisas que Deus proibiu. E aí, meu querido, se eu estou disposto a viver uma vida que agrada a Deus, então eu seria um desejado pelo céu. Amém, querido? Agora, se eu como de qualquer coisa, se eu não estou nem aí, se eu não tenho regra, se a minha regra é a mesma regra do mundo, se o meu comportamento dentro da igreja, fora da igreja, é igual das pessoas do mundo, então, meu querido, esqueça ser desejado pelo céu, porque a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios que os anjos de Deus, eles odeiam, olha só, os anjos do Senhor, eles odeiam a falta de organização, a insubordinação, a irreverência. Diga glória a Deus. A ponto que o apóstolo Paulo diz que as mulheres naquela época deveriam cobrir suas cabeças. Lá na cidade de Corinto tinha um motivo por isso, deveriam cobrir sua cabeça na hora de orar, olha só, por causa dos anjos, por causa dos anjos. Amém, queridos? E você vê os anjos aqui, não foi o primeiro anjo, não. Os anjos que conversaram com Daniel, todos os que conversam com Daniel, chamam ele de desejado, chamam ele de muito amado. Diga glória a Deus. Porque era um homem que na sua luta, na sua vida pessoal, resolveu honrar Deus nas coisas simples. Amém, irmãos? Eu posso comer de qualquer coisa, não quero nem saber. Eu vou comer qualquer coisa, eu vou ler qualquer coisa, eu vou assistir qualquer coisa, eu não quero nem saber porque não tem nada a ver. Eu vou assistir moralidade, eu vou ver imoralidade, vou me alimentar de tudo que tem na internet, tudo que o mundo oferece. Eu vou me vestir de qualquer jeito, porque isso não tem nada a ver. Pois é, não tem nada a ver mesmo, mas para quem serve a Deus tem tudo a ver. Diga glória a Deus. Então, a primeira coisa aqui que nós aprendemos com Daniel é que ele não negociou os princípios da sua fé. Diga para o irmão que está ao seu lado: não negocie os princípios da sua fé. Irmãos, isso é muito válido, meus irmãos. Isso é muito importante. Segundo lugar, se eu quero ser um desejado dos céus, se eu quero ser um desejado por Deus, capítulo 6, versículo 7 até o 14 de Daniel. Para eu e você, para que sejamos alguém desejado dos céus, nunca, irmãos, nunca abandone o seu relacionamento com Deus por meio da oração. Você quer ter intimidade com Deus? Então seja zeloso. Nós devemos ser zelosos com a nossa vida de oração. Olha o que aconteceu com Daniel. Capítulo 6, versículo 7 ao 14 diz assim: então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Só hipocrisia aqui, né? Eles queriam que o rei morresse, mas vive para sempre, né? Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme e interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer.
Então aqueles homens foram junto, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Você sabe que ele não conseguiu. Ele não conseguiu salvar o Daniel das covas dos leões, mas Deus o salvou na cova dos leões. Diga glória a Deus. Né, irmãos? Deus, ele não vai evitar, muitas vezes, impedir que nós passemos por situações cruéis na nossa vida, mas certamente ele estará conosco em todas as situações. Irmãos, esse caso aqui, muitos nos dias de hoje diriam assim: não, tem que fazer, o governo está mandando. Eu sei que a Bíblia diz que não é para fazer isso, mas tem que fazer só por um mês mesmo. A gente pode ficar longe de Jesus, a gente pode negar Jesus só por um mês. Depois que passar, a gente volta a servir a Deus. O Daniel, ele tinha uma rotina de oração. 3 vezes ao dia ele orava. Um mês, irmão, para Daniel, um mês sem orar, ele ia se sentir como que morto diante de Deus. Amém, irmãos? Quem não ora, quem não vive uma vida de oração, não sentiu nadinha. Não tem problema não, a gente pede para o rei mesmo, vamos dar trabalho para ele. Mas Daniel não negligenciava a sua vida de oração. Você quer ser uma pessoa desejada pelo céu? Como está a nossa vida de oração? Quantas vezes nós oramos por dia? Deixa eu ser mais generoso. Quantas vezes a gente ora por semana? Você é um pouquinho mais generoso. Quantas vezes nós oramos por mês?